Então, assim, a nossa fidelidade, ela primeiramente a Deus. E por nós sermos fiéis a Deus, nós conseguimos ser também fiel nas nossas, decisões em relação ao dinheiro. Amém? O que é dízimo? Todos nós sabemos, mas nós vamos rever aqui a fala. É devolver a Deus a 10ª parte dos seus ganhos. Então, eu ganhei, vou pegar um exemplo bem simples. Eu ganhei de presente R$1.000. Quanto é de Deus? 10%, R$100. O meu presente, ele deixou de ser 1.000 para ser 900. Eu vou comprar algo com 900, porque o 100 não é meu. Eu tenho este entendimento pela palavra. Amém? O dízimo não é nosso. Ele é parte daquilo que Deus tem nos dado. Novamente nós falamos. Você tem um salário? Louve a Deus. Eu ganho 5.000, o meu dízimo é 500. Louve a Deus. Porque se eu e você não tivermos renda, não tivermos um salário, não tivermos uma empresa para trabalhar, a nossa renda vai ser 0. Dízimo de 0 é 0. Então, se eu e você temos alguma rentabilidade, alguma coisa que nós estamos recebendo, é porque a parte de Deus pertence a Deus. Malaquias 3:10, palavra conhecida, uma grande bênção, cumprimento da ordenança de Deus. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém? E esta é a palavra que nós tomamos base para saber quanto, para quem e como que eu vou dar o meu dízimo. Ela traz esse entendimento para nós. Malaquias 3:8, ser fiel. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Irmãos, quando eu tenho o entendimento e eu sou convencida pelo Espírito Santo que aquilo que eu tenho, que eu ganhei, foi Deus quem me deu, a minha porta de emprego, a minha renda que eu tenho para pagar minhas contas, para me alimentar, me vestir, suprir as minhas necessidades, ela veio de Deus. E o meu salário, eu ganho lá R$5.000, 500 é de Deus. Depois que eu dou o meu dízimo, que eu calculei lá o meu dízimo e eu dou o meu dízimo, aí então eu começo a pagar as minhas despesas. Porque eu só consigo pagar as despesas porque eu tenho um trabalho. E eu só tenho um trabalho porque eu sou dizimista fiel. A partir do momento que eu e você deixamos de ser fiel no dízimo, nós estamos correndo um sério risco de deixarmos de ter uma renda. Porque quem nos abençoa é aquele que nós devolvemos 10% para ele. Amém? E a palavra pergunta, aqui em Malaquias 3:8, por que nós temos que ser fiel? Porque a palavra diz que você está roubando, porque não é seu. E isso é tão verdadeiro que, assim como dar o dízimo, abre as janelas do céu e derrama a bênção, não dizimar traz um peso. De também abrir uma janela, que o diabo vai entrar para te roubar. Uma vez eu fui na cabeleireira e ela estava cortando meu cabelo e ela estava me contando. O salão dela era perto aqui da Cooper Road, aí ela estava contando para mim de uma funcionária dela, que eu também conhecia, e que ela viu que tinha saído R$300 da conta dela. Na outra semana ela viu que de novo tinha saído R$300. Quando ela foi ver, estava sendo sacado na Coop, no caixa eletrônico da Coop. Ela foi lá na Coop, ela conhecia o pessoal, e ela pediu a filmagem para ver. Ele falou, não posso te mostrar, só com uma ordem judicial, com mandato, não pode. Mas por favor, tal. Enfim, ela conseguiu ver. Quando ela foi ver as imagens, no horário do saque, era a funcionária dela. E ela estava contando essa história para mim, ela mandou a funcionária embora, ela tinha sido muito boa para ela, tal. E ela foi contando, e eu lamentando, e eu com dó dela, aquela coisa. Aí o senhor falou assim, pergunta para ela se ela dá dízimo. Aí eu falei, Jesus, sujou. Sujou, É isso que eu falo, nós somos luz por onde nós andamos. Nós é que não sabemos o quanto Deus pode nos usar. E aí eu dei lugar para Deus, eu falei assim, você tá dando dízimo? Ainda falei baixinho, você tá dando dízimo? Gente, foi tão Deus que ela estava cortando meu cabelo, ela parou e fez assim. Aí ela respirou, aí ela voltou no meu ouvido e falou, não, inclusive, estou voltando para a igreja pedindo perdão para Deus para me regularizar o meu dízimo. Aí eu falei assim, ai querida, então é isso. Porque quando eu e você temos
consciência e somos convencidos pelo Espírito Santo e passamos a dar o dízimo ao Senhor e deixamos de dar, o diabo entra. Na hora, ela ficou tão constrangida, irmãos, eu senti o constrangimento, porque quem falou com ela foi o Espírito Santo. Assim como ela estava tão indignada que a funcionária dela roubou ela, mas falou tudo que ela tinha feito. Eu tinha dado uma máquina, eu tinha não sei o quê, eu trazia comida para mim, eu trazia para ela. Olha, eu fiquei tão assim indignada junto com ela. E Deus não deixou ficar indignada, porque Deus falou, não, minha serva, não se indigna não. Se indigna comigo, porque ela está me roubando. Percebe, irmãos? Quem aqui gosta de ser roubado? Imagina você ter uma empregada doméstica na tua casa e você abre a bolsa dela, tá todos os seus leites condensados lá dentro. Qual vai ser a tua reação? Vai dar uma latada na cabeça dela. Imagina eu e você sermos roubados. Como que nós vamos nos sentir? É como o Senhor tem sentido. Pô, chorou, pediu na igreja oração, eu abri uma porta excelente, dei um bom salário. Não tinha nada, andava a pé. Olha como tá bonito, montado no carro. Olha que bênção. Mas agora que está ganhando bem, para Deus, nada. Percebe, irmãos? Deus também fica indignado conosco. Porque quando ele mandou eu perguntar para ela se ela estava dando dízimo, Deus estava bem indignado com ela. A ficha caiu, só sei dizer isso. Ela estava andando indignada. A indignação parou ali na hora. Porque ela viu que quem estava indignado com ela era Deus. Por isso ela já estava indo para a igreja pedir perdão para o Senhor. Né? Então, só testemunhando, nós roubamos ao Senhor, roubamos quando nós deixamos de dar o dízimo e nós sabemos que é dele, não é nosso. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Esta fidelidade, Deus busca em nós, irmãos. Por isso que Deus não nos dá tudo. Eu acredito que quando a apóstola falou que ela via uma mesa cheia de presente que nós não pegamos, é por isso. No pouco ainda nós não somos fiel. Não posso dizer todos, porque eu sei que muitos aqui são. Deixa de pagar uma conta de luz, mas não deixa de dar o dízimo na casa do Senhor. Amém? Muitas vezes Deus nos prova, irmãos. Quanto? 10ª parte de algo, né? 10º, Deuteronômio 14, 22. Certamente darás a 10ª parte de todo o fruto da tua semente. Todo é todo. Amém? Eu faço trabalhos manuais. E eu entendo que eu tenho que também fazer algo com aquilo que eu trabalho. Então eu escolho todo mês algo para abençoar. Ah, mas você abençoa muito. Aí eu respondo, porque muito eu tenho recebido. Amém? Quem muito recebe, muito será cobrado. Você não tem que dar porque você é bom, você tem que dar porque você sabe que aquilo é o correto. Entra onde o sentimento? Quando você dá para alguém que você vê que, né, ai que bênção, vou lá. Né? Eu levo com muito carinho. Eu pego um paninho baratinho, faço uma barrinha com crochê e levo para o irmão como se fosse algo precioso de Deus. Porque é, irmãos. Porque é a minha porção dada ao Senhor, amém? Gênesis 14, 19 e 20. Prática de homens abençoados de Deus. Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor de céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos na tua mão e deu-lhes o dízimo de tudo. Amém? Abraão é uma referência para nós. Ele não tinha a quem dizimar. Deus levantou alguém que não tem genealogia para que ele desse o dízimo. Eu fui convencida por essa palavra. Por isso que eu falo, muitos não foram convencidos, né? Estão chegando agora, não entendem muito sobre dízimo, dá aquilo que é do Senhor, mas a gente vai instruindo, né? Até descer os batismos, as águas do batismo, ele vai sendo instruído, porque faz parte do nosso procedimento na casa de Deus, né? Porque Deus quer nos abençoar e ele precisa encontrar em nós lugar para fazer a obra. E quando nós somos fiéis nos dízimos e nas ofertas, não tenha dúvida, Deus será fiel conosco. Faça a prova. Eu já fiz muitas provas e todas Deus me respondeu. Exemplo, né? Então aqui deixamos um exemplo simples. Você comprou um bem, um carro, uma moto, né? Uma casa, coloquei ali o valor de 50 mil. Depois de um tempo, né? Depois de um ano, você vai lá e vende aquele carro por 55 mil. Você vai dar o dízimo de 55? Não, porque o carro que você comprou por 50 já é um valor dizimado, tá? O que você teve de lucro ali? 5 mil, que foi o seu lucro. Aí você dá o dízimo do seu lucro. Simples.
Digamos que aquele carro desvalorizou por algum motivo. Deus mandou você vender, trocar, você comeu bola e quando você vendeu, você perdeu aí 5 mil. Se desejar, pode dar um valor como oferta de gratidão porque você conseguiu vender o carro. Pelo tempo que você usufruiu daquela bênção. Amém? Mas fora o dízimo, nós estamos falando de dízimo e de oferta. 10ª parte, devolver ao Senhor. Olha que lindo, né? Quando nós falamos da prosperidade de Deus, você tem que mentalizar isso. Um campo de trigo e você levando o seu... Tudo aquilo é seu, mas aquele que está debaixo do braço dele, ele está levando de oferta ao Senhor porque não é dele. Ele pertence ao Senhor. Eu não posso entrar na sua conta e tirar 10% da sua conta. Nós é quem temos que ofertar ao Senhor. Dar, devolver ao Senhor o dízimo. Amém? Nunca ninguém vai entrar lá no seu preço. Você ganhou R$1.000 de presente, ninguém vai pegar R$100 da sua bolsa e deixar aqui na igreja. Porque não é isso que o Senhor quer. Deus quer que você e eu tenhamos esse entendimento e venhamos devolver ao Senhor. A atitude de devolver o que Ele me deu é uma atitude de gratidão, de obediência ao Senhor. Amém? Onde? Malaquias 3:10, na casa do tesouro, né? Aonde há, ou seja, na casa de Deus, onde você congrega, lugar que você é como uma ovelha, né? Tem comido nos verdes pastos e bebido das águas tranquilas. Vocês acham justo? Você tá lá na aflição que eu tava essa semana, chorando. Aí eu peço oração, pastores me abençoam, eu recebo a bênção. Aí quando eu recebo algo, eu vou dar em outro lugar? Será que Deus se agrada disso? Conecta um pouco com ingratidão ou meio lesado, né? Mas tem gente que faz isso. Não dou na igreja, vou dar em outro lugar, mas não dou na igreja. Não sei o que eles fazem. Faz a tua parte, porque cada um tem a sua. Deus trata com todos. Faz só a sua parte. Se limite em fazer a sua parte. Para quem você deu, Ele é fiel para orar para você quando você está doente, não é? É uma delícia chegar aqui doente, a pastora ora e eu sou curada. Mas na hora de dar o dízimo, eu não sei muito certo, não. Se os pastores são muito certos. Todo mundo fala que todo pastor é ladrão. É ou não é, irmãos? Estou falando alguma coisa fora? Eu acho que eu estou falando algo que é bem pertinente às nossas vidas. E é uma grande verdade. Se a tua fonte é segura, ela é segura para tudo. Ela vai saber dar um destino para o teu dízimo. Fique tranquilo. O importante é você obedecer, fazer a tua parte, porque isso vai garantir a sua entrada no céu. Ai, quem não dá o dízimo não vai para o céu? Não sei. Eu nem sei. Eu não sou juiz. Ah, fulano morreu, foi para o céu? Não sei. Pergunta para Deus, ele que vai saber. Não vou dar conta de ovelha deles. Deus é o juiz, é Ele que vai determinar. Quem sou eu, irmãos? Ah, mas a pessoa está lá na igreja católica, está umbanda, morreu, pediu perdão, foi salvo. Não sei. Deus sabe. Eu faço só a minha parte. Já é bastante, já não dou conta. Não consigo pensar em tudo. Amém? Não deixe o inimigo pensar que você é juiz, advogado, né, promotor. Fica só na sua. Male, nós somos réu, né? Então vamos ficar na nossa. Amém? Trabalhadores do reino, 1 Coríntios 9, 13, 14. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Amém? Isso são os discípulos falando, porque era um tempo que eles só viviam para pregar o evangelho. Imagina, Jesus tinha, né, subido aos céus, e eles eram os emissários de fazer a palavra de Deus não morrer. Então eles tinham, por isso que eu falo, né? Aquela época, cada um foi para um lugar. Deus fez assim com eles, ó, aos 4 cantos da terra, para ministrar a palavra, para que a palavra do Senhor alcançasse a todos. E até hoje nós estamos fazendo esta obra. Nós vimos pelo pastor Piva. Olha quanta gente ainda não ouviu falar de Jesus, né? E parece que todo mundo já ouviu, né? Mas não é verdade. Porque a palavra é verdadeira. Ela diz que quando todos ouvirem, Cristo volta. Amém? Então nós sabemos disso, por isso nós temos que ter esse entendimento. Aqueles homens viviam do templo, eles ficavam dia e noite e dia, eles não trabalhavam, eles só ficavam fazendo isso. Alguns deles trabalhavam, a palavra diz que uns pescavam, Paulo fazia tenda, né? Mas a prioridade era pregar o evangelho, amém? Números 18, 21, volta lá. Doa aos levitas todos os dízimos em Israel, como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda, amém? Foi instituído por Deus, que aqueles que servem a Deus, trabalham para o Senhor, tenha o respaldo da casa de Deus, né? Porque os dízimos, eles voltam para a casa do Senhor. E o Senhor, ele dá sabedoria, ele dá instrução.
para fazer como ele quer fazer, irmãos. Por isso, eu não sou quem cuida dessa área, então eu não tenho que me preocupar. Eu oro abençoando, Senhor, dá sabedoria, dá direção, que os teus filhos não errem, mas que eles sejam prósperos em tudo o que eles fizerem. Dê, Senhor, a bênção de serem administradores, porque eles vão dar conta, como eu e você vamos dar conta, irmãos. Não tenha dúvida. Malaquias 3:11. E por causa de vós repreendereis o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide do campo vos não seja estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Amém? Então quem é que repreende o devorador? Sou eu? Não, é o próprio Senhor. Através do quê? Do meu dízimo, da minha obediência. Amém? Os dízimos deveriam ser entregues aos levitas para seu sustento, visto que eram os responsáveis pelo tabernáculo e em seguida pelo templo, por não possuírem terras para cultivar ou para criar gado para sua manutenção. Era necessário que as demais tribos o sustentassem. Amém? Deus fez uma engrenagem perfeita. Tudo que Deus faz é perfeito. Sabe quem é que gosta de trazer confusão naquilo que Deus faz? Satanás. Quando Satanás começar a semear na tua mente, na minha mente, dúvidas, repreende e fala: Satanás, sai daqui, porque tudo que Deus faz é perfeito. A palavra de Deus, ela não se contraria, pelo contrário, ela se cumpre. Todo trabalhador é digno do seu salário. E se o homem não tiver um coração voltado para pegar a porção e dar nas tribos de levita, porque eles não tinham terra, não tenha dúvida, irmãos, Deus levanta. Nem se for o ímpio. A palavra de Deus diz: Deus usa o ímpio para abençoar os santos. Quando o quê? Quando ele encontra em nós dureza no coração. Porque tudo é uma delícia de falar, mas quando fala de dinheiro, parece assim que entra um negócio dentro de nós. A gente não quer muito ouvir, a gente fica meio assim, né? Agora, se falar que vai distribuir chave neste lugar, levanta aqui, apóstola, fala assim: ó, irmãos, tem 3 chaves, quem for diante de Deus agora recebe. Eu não vou ver um neste lugar que não vai ficar atento e desejoso. Como? Você pode dar o seu dízimo de qualquer maneira? Não. Para Deus nunca é de qualquer maneira, irmãos. Um louvor não é de qualquer maneira. Nada para Deus, amém? Com zelo, não é registro a palavra. Não sei. Com zelo, registros e temor, né? Deuteronômio 14:22. Separe um dízimo de tudo o que a terra produzir anualmente. Amém? Então, é com esse temor, é com esse sentimento. Devolvendo ao Senhor: Pai, está aqui a minha parte. Produza, abençoa, multiplica. Faça com que aqueles que vão dar ordem a esse dinheiro façam, Pai, de acordo com a tua vontade. Amém? É com esse sentimento. Sua porção valorizada. 2 Coríntios 9:7c. Deus ama quem dá com alegria. Amém? A oferta, ela não é uma obediência como o dízimo. Ela é de coração. Ah, eu tenho que sentir. Muitas vezes você está vendo a necessidade. Ou então está sendo proposto na igreja: vamos dar uma oferta. Quando fala vamos dar uma oferta, a primeira coisa que eu faço é buscar o valor. Que eu vou dar é certo. Porque senão Deus não estaria me pedindo. Ele sabe que eu tenho como dar. E ele não está preocupado se eu vou dar R$1, R$10, ou R$100, ou R$1.000. Ele sabe o quanto eu posso dar. E na hora, o meu coração já vai: qual o valor? O que é oferta? Ofertar é qualquer coisa que eu dou além do meu dízimo. O dízimo era para proteção contra o devorador, enquanto a oferta é para prosperidade, é para aumentar o meu patrimônio. O dízimo mostra a nossa fidelidade, mas a nossa oferta demonstra o nosso amor e a nossa fé, porque é uma atitude muitas vezes de fé. E se você sabe que você não é fiel no dinheiro, peça ajuda ao Senhor. Peça ajuda a Deus. Pai, eu não tenho fé para fazer isso. Infelizmente eu dou o dízimo, mas eu fico questionando o que estão fazendo com esse dinheiro. Eu não fico pensando nos 4.500 que ficou para mim, eu fico pensando nos 500 que foram. Uma vez um irmão, ele foi me dar um dízimo para mim dar para os pastores, que o pastor não tinha vindo. Ele foi no carro e voltou 3 vezes. Ele sentava do meu lado e eu acho que o diabo falava no ouvido: não dá, não dá, não dá. Aí o Espírito Santo falava no outro: dá, 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 dá. Aí ele foi pro carro, daqui a pouco, na hora que eu olho, de novo do meu lado. Tipo, fala, né? O que você quer? Ficou ali enrolando, foi pro carro 3 vezes. No final, ele me deu um envelope com o dinheiro, mandando dar pros pastores. E não era muito, não, era tão pouquinho, acho que era R$90.
Mas foi uma luta. Foi uma luta para ele dar, irmãos. Eu entendo que tem pessoas que têm dificuldade mesmo. Porque é a área fraca da pessoa. É louca por dinheiro. A palavra fala. O dinheiro é a raiz de todos os males. Amém? Quanto? O nosso pai é o exemplo. Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito. Deus deu o seu melhor. A maneira de Deus expressar seu amor por nós foi dando. No mesmo princípio, a maneira de expressarmos o nosso amor a Deus é também dando o nosso melhor. Quando damos uma oferta a Deus, reconhecemos que tudo que temos vem dele. Amém? É esta confiança. Quando nós falamos aqui de confiar, porque eu estou doente, eu vou confiar porque eu estou desempregado e Deus vai suprir, eu vou confiar por causa disso, dinheiro também nós temos que confiar. Melhor oferta. A nossa melhor oferta não é a maior quantidade, ou o maior volume, ou mais bela, mas sim o seu melhor. Né? E aí tem a palavra que diz, Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de oferta. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequenas moedas de cobre e disse, afirmo que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém? Dependência total de Deus. Então, ser apegado ou não ao dinheiro não depende do que você tem, depende do teu coração, do meu coração. Não pense que a palavra, ela fala com um ou com outro, ela fala com todos. Amém? Principalmente com quem prega. Ai, Senhor, tem misericórdia. Mas tem um testemunho também. Você passa a dar, você passa a querer ser abençoado pelo dízimo. Né? Você tem lá 100 mil na aplicação. Né? O lucro que deu, entrou. É a tua rentabilidade do lucro. Você tem que dizimar. Porque se Deus não tivesse abençoado, ele não estaria lá. Aí, o que eu fiz? Eu tinha um dinheiro para receber e eu não dei o dízimo daquele valor que eu recebi, que eu nem lembro, que era tantos valores lá. Era uma empresa muito boa, lá na Vila Carioca. E eu não dei o dízimo de R$400, que eu não lembro se foi férias, eu não lembro o que foi. Eu tinha o cartão Credit Card, que naquela época era aquele cartão de crédito que tinha, e era uma coisa nova. E eu não quis mais, em fevereiro, liguei e cancelei por telefone. Mas não foi cancelado, porque tinha um devorador. Lembra lá que eu recebi R$400 e eu não dei? Quando eu fui ver, depois de um tempo, estavam me ligando, cobrando, eu fui ver a dívida. Eu tive que ir lá na Brigadeiro Faria Lima, no Shopping Guatemi, fim do mundo, que era Credit Card, era lá, para poder negociar. Quando eu cheguei lá, quanto que era a minha dívida? R$400. Ali o Senhor falou, o devorador entrou, você pagou para o homem, mas você não pagou para Deus. Amém, irmãos? Eu não estou falando que isso vai acontecer com você, eu estou dizendo que eu fui convencida por Deus, porque eu queria falar com Deus, eu queria que Deus falasse comigo. Eu busquei Deus para isso. E por isso ele responde, amém? Tipos de oferta, voluntária, não tem valor estipulado e nem objetivo específico, amém? Sinto de dar uma oferta, ou na igreja pede uma oferta, ou eu fui abençoada, né, e eu quero dar oferta, amém? Oferta alçada, tem um objetivo específico. Por exemplo, hoje nós temos dado de presente, né, em muitas situações, para alguém específico, amém? Então, como igreja, a igreja, muitos procuram e falam, ó, ao invés de cada um dar um presente, que tal a igreja se reunir, né, cada um dá o mesmo valor, e a gente soma e compra uma coisa boa? Inteligente, né? Com direção de Deus, não é dado qualquer coisa, tem um princípio. Se é casamento, é roupa de cama, abençoado, orado pelo leito, tudo tem um princípio espiritual, amém? Isso é com objetivo. E ali trareis os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, os vossos dízimos e a oferta alçada, os vossos votos e as vossas ofertas voluntárias. Aonde? Na casa do Senhor. Oferta do seu melhor, né? A viúva colocando ali as moedinhas. Onde? Em Mateus 6,21, Jesus disse, onde está o teu tesouro, ali está também o seu coração. Se o nosso tesouro está em Deus, então é para lá que direcionamos as nossas ofertas. Ofertar, honrar a Deus. Honrar ao Senhor com os teus bens e com as suas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Palavra de Deus, não é as minhas experiências, amém, irmãos? A palavra do Senhor quem está dizendo isso. Oferta agradável a Deus. Dá aos que estão à frente da obra é investir no reino de Deus. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Recebi tudo, e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido, agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram.
são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a mim. Não, a Deus. Pensa nisso. Nada do que eu e você fazemos para o próximo não passa primeiro por Deus. Olha o que a palavra diz. Em tempo de fome, foram instrumentos de Deus para socorro dos irmãos. E os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda aos irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram, enviando suas ofertas aos obreiros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. Continua a obra. Ah, mas não é Velho Testamento. Não, nós estamos lendo Novo. Jesus já tinha vindo, já era a época da graça. Como? Precisamos nos consertar com o homem para que a semente prospere. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. A oferta, ela passa por Deus, irmãos. Se você tem algo contra o teu irmão, a palavra diz, deixa lá no altar. Não fala que é para você levar para tua casa. Aí, ó, falou que eu tô obrigada, viu, pastora? Eu e o Bim quebramos o pau essa semana, não vou mais dar dízimo nem oferta. Que bênção, né? Não é isso que a palavra fala. Mas esse versículo aqui em Provérbios 28:13 é o que, volta lá, é o que Deus quer falar conosco. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia. Pensa nisso, irmãos. Mesmo na área financeira, mesmo quando nós não estamos fiéis no dízimo, mesmo quando nós não estamos fiéis naquilo que nós nos propomos, né? Não encubra, jamais prospera, não tem prosperidade. Mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Eu vou ser alcançada não porque eu mereço, porque eu não fiz certo, mas porque as misericórdias do Senhor me alcançaram. Alegria e fartura, né? Dar com alegria. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Mas mesmo quem dá com pesar e obrigação, pode dar, viu? A pessoa que foi 3 vezes no carro e voltou, eu não falei para ela, ai querido, tá tão difícil de dar, leva. Dá aqui. Vai para os pastores. Pro teu bem, pro devorador não entrar na tua casa. Amém? Eu podia falar aquilo porque era alguém que eu estava instruindo na fé. Já tinha ensinado o dízimo. Amém? Dê conforme determinou no seu coração. Não com pesar ou obrigação. Mas mesmo se for com pesar ou obrigação, dê. Mas Deus ama quem dá com alegria. Faça um propósito com Deus. Você vai dar o seu dízimo essa semana? Fala, pai, eu quero experimentar esse negócio de alegria. Levi ganhou um presente. Ele ganhou R$100. Quando eu ia comprar o presente dele, eu falava, você só tem 90 para comprar o tênis. Ah, mas esse daqui é 100 e pouco, eu posso te emprestar 20. Mas o dízimo é 10. Você não tem 100, você tem 90. Quando nós fomos, lembra, Levi, daquele dia que a gente foi no shopping? Ele estava tão assim, querendo tênis, ficou babando, era o tênis que ele queria, branco e preto, né? Só para variar, é branco e preto, branco e preto. Eu vou querer comprar outra cor, não rola, é branco e preto. Tá bom, Levi, compra o branco e preto. Quando nós fomos para achar no caixa, ele falou, esse modelo tem desconto. Foi exatamente o valor que era dele. Maravilhoso, irmãos. Maravilhoso. Por isso que eu falo, faça prova com Deus. Deixa Deus te convencer. Olha que delícia. Eu nunca ganhei, Senhor, né? Vou pegar um exemplo assim. Senhor, eu nunca fiz aniversário e ganhei um dinheiro bom. Pai, me dá, porque eu vou ser fiel no dízimo. Irmãos, faça prova. Isso é prova com Deus. É que nós não fazemos. Quando fala dinheiro, a gente fica com muito medo. Esse negócio de dar não é bom, é sim. É maravilhoso. É onde Deus vai nos prosperar. Dar com fartura. E isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também se fará. Mas aquele que semeia com fartura, com abundância também se fará. A oferta que agrada a Deus, né? É essa abundância. É dar com alegria e você ter, não só para você consumir, mas para dar. Irmãos, Deus sabe o que alegra o teu coração. Deus sabe. Sabe quando você vai na agência, você olha aquele carro e você paquera ele? É aquele que Deus quer te dar, porque vai alegrar o seu coração. Sabe quando você vê uma situação e você fala, puxa, queria tanto isso, né? Eu, quando era jovem, era solteira, eu via um casal de mão dada com um filhinho no carro. Eu falava, meu Deus, como esse negócio é lindo. Como é lindo isso de família, Senhor. E um dia Deus falou para mim, o que você quer? Eu falei, eu só quero uma família. Eu quero um marido e eu quero filhos. Só.
Só isso, Pai. E quando eu vim para este ministério, que eu fiz 7 dias de jejum para saber qual igreja que eu ia entrar, eu encontrei uma profeta. Ela veio na minha direção e sem saber que eu estava 7 dias de jejum, ela respondeu: aqui é o teu lugar, se quiseres, comerás o melhor, casarás, terás filhos e comerás o melhor do Senhor. E é por isso, irmãos, não que me faltou adversidade, não me faltou motivo, não me faltou vontade, eu não arredo do meu pasto verde. Porque eu tenho uma promessa. Ah, mas você só pensa na igreja, mas você. Eu sei que me prometeu. Ele foi tão fiel, irmãos. Como que eu não vou ser fiel e desejar ser fiel a esse Deus? Amém? Olha para você mesmo, examine você mesmo. O quanto Deus tem nos dado. Vamos nos pôr de pé? Vamos agradecer a Deus por esta palavra? É não dando que eu vou prosperar. Aquele ali, ó, não tem nada porque dá tudo. É uma mentalidade errada, irmãos. Porque Deus tem para nós fazermos a obra de Deus. Se nós não investirmos na obra do Senhor, quem é que vai investir? Quem é que vai investir? Se nós fomos lavados, curados, sarados, restaurados, abençoados, prósperos, é conosco que o Senhor conta. Essa casa conta conosco. Ah, mas eu não tenho essa alegria. É um choro quando eu vou dar. Semana do dízimo para mim é pior. Pegar 500 dos meus 5.000 é triste. Confessa o teu pecado e deixa e alcance misericórdia do Senhor. Se você não está sendo dizimista na casa de Deus, caia de joelho na presença de Deus. Fala: Pai, me perdoa. Me ajuda a pagar as minhas contas atrasadas. Irmãos, eu pedi a semana passada. Eu não quero subir no altar sem dar o meu dízimo. Mas eu recebo só dia 20. As minhas férias saiu, dia 15 estava na minha conta e hoje eu dei o dízimo e estou aqui com o dízimo dado. Isso é propósito. Não deixe passar. Se Deus está falando com você, é porque é você que Ele quer abençoar. Ah, mas olha, faz tempo que eu não dou o dízimo, acho que está meio atrasado, viu, pastor? Mas pede para Deus: Senhor, se é tua vontade que eu seja um dizimista, ainda essa semana vai vir na minha mão. Irmãos, cuidado, ser fiel. Com as coisas de Deus não se brinca. Amém? Fecha o teu olho, põe a mão no teu coração. Pede para Deus nesta hora: Senhor, me convença. Se há, Senhor, ainda apego, Pai, aos bens materiais, se ainda há dificuldade de obedecer nos dízimos, se ainda há dificuldade de eu ser um abençoador na tua casa, Pai, me perdoa. Repreenda de mim esse espírito mau e coloque em mim, Pai, um coração voluntário, um coração abençoador, que quando pedir oferta, eu quero ser o primeiro da fila a dar o meu nome e o meu valor. Pai, quando eu fizer isso, o diabo vai ser envergonhado. Porque esta é a minha área fraca, Senhor. Mas me ajuda, Pai. Se Tu, Senhor, tem me dado, abençoado, o meu saldo é gordo. É para que eu faça a Tua obra. Porque se amanhã eu morrer, vai ficar tudo aí. Eu não vou levar nada. Então, Pai, me ajuda. Me ajuda, Espírito Santo, a instruir os meus filhos a serem dizimistas fiéis. Me ajuda, Espírito Santo, a ensinar os meus netos que ganharam R$10, um é do Senhor, para que ele cresça instruído o caminho que ele deve andar. Nós nos preocupamos com tantas coisas, mas quando fala de dinheiro, Pai, há uma dificuldade muito grande. Mas nesta noite, Pai, eu quero alcançar aquela mesa com os presentes do céu. Eu não quero que eles fiquem retidos, Pai, mas eu quero usufruir, Pai. Lembra de mim, Pai. Lembra de nós, Senhor. Lembra deste ministério. Esta casa é próspera, ela é abençoadora, porque a raiz é bendita, Pai. Nós temos sido instruídos pelos nossos pastores a sermos bênção por onde andarmos. Melhor coisa é dar do que receber. Eu quero que entre na minha alma, Pai, esta noite, a alegria de dar, a alegria de presentear o meu irmão, os meus amigos. Eu quero ter prazer em fazer na minha casa uma mesa farta do melhor e chamar os meus amigos e dizer: vem, porque o Senhor tem me abençoado. Oh, rebalaba, xerebalaba, oh, requeias derecânia. Oh, vem, meus amigos, meus irmãos, porque muito eu tenho recebido
E eu quero repartir, recaia, laias dele, que me anamana. Porque isto é bom. Porque vai ficar em memória eterna. Oh, Espírito Santo, nos ensina a ser mais flexíveis. Eu quero ouvir a tua voz dizendo: levanta, pega esta cesta, pega esse dinheiro e leva para o meu servo. Ah, Senhor, que alegria! Porque é dando que se recebe. Uma porção sacudida, recalcada, transbordante. É a que eu quero, Senhor. Então nos prospera, Pai. Nos abençoa, Senhor. Oh, Pai, todos quanto nesta casa tem uma porção diferenciada, abençoa eles, Pai. Prospera, multiplica, mas que eles não deixem, Pai, de fazer a tua obra. Que eles não deixem de ouvir a tua voz. Que eles não sejam mesquinhos, gananciosos, mas sejam abundantemente bondosos para glorificar o teu nome. Porque a tua palavra diz que certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me acompanharão todos os dias. Glória a Deus. Ovelha, tem este coração bondoso e abençoador. Glória a Deus. Esta é a ovelha do Senhor. Então hoje, Pai, tira a dureza do nosso coração. Tira a dureza do nosso coração e nos faz, Pai, ser um povo abundante. Antes do meu irmão pedir, eu quero estar lá para dar. Antes do meu irmão necessitar, eu quero estar lá, Senhor. Me ajuda, Pai. Eu quero ter essa sensibilidade. Eu quero, oh Pai, como nesta madrugada desta semana, eu estava andando por um lugar e uma mão me tirou, Pai, de cair num buraco. E eu gritava: Eunice, Eunice! E acordei gritando. Eu não sei quem é esta pessoa, mas eu tenho orado por ela, Pai. Ah, Senhor, eu quero muito mais. Eu desejo muito mais, Senhor, ser um instrumento de Deus. Nos abençoa, Pai. Porque a raiz, Pai, a base, a estrutura desta casa, os alicerces deste lugar é muito bom, Senhor. Nós temos sido instruídos, ensinados e abençoados grandemente. Por isso nos abençoa. Abençoa os nossos pastores. Abençoa a família pastoral. Que não lhes falte nada, nem o pequeno e nem o grande, nem o pouco e nem o muito, não lhes falte nada. Quando eles precisarem de algo, oh Pai, antes mesmo de pedirem, nos levanta para suprir. Porque muitos aqui têm sido supridos, Pai, por causa deste amor, por causa desta fidelidade. Oh irmão, o Senhor está aqui. Você pode sentir a presença do Senhor neste lugar. Há uma luz neste lugar. A presença do Senhor está aqui. Oh, rebalabá, xerecâmia. Se você deseja ser um vaso de Deus, oh, se posicione diante do Senhor e responda como respondeu Isaías. Ah, eis-me aqui, envia a mim. Eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor, ser um instrumento de Deus para abençoar a muitos, Pai. Aleluia, Senhor. Oh, glórias a Deus. Oh, rebaixalamana, rebalabá. Oh, alô, rebalaxere, maia. Toma uma atitude profética agora. Sai do teu lugar. Vai até um irmão. Põe a mão nele e abençoa ele financeiramente. Glória a Deus, aleluia. Tens fé para isto? Sai do teu lugar. Põe a mão no irmão e diga: eu te abençoo financeiramente, para que você vá e abençoe a muitos. Glória a Deus. Amém? Quem nos sustenta é o Senhor. A palavra do Senhor diz assim: sustenta-me conforme a tua palavra, para que viva, e não me deixes envergonhado na minha esperança. Aquilo que nós esperamos em Deus, o Senhor não nos envergonha, irmãos. Não tenha medo.